Iniciar a gravação. E você chamou de quê? Eu chamei de percurso do Sol. E aí eu lembrei que na verdade é o percurso aparente, que é a gente que está rodando aqui, né? Mas que gira, gira. Então vamos lá. Aqui eu vou pegar, ó, esse daqui a gente não precisa fazer muita coisa. É um gráfico que chama LB Sun Path, que é o percurso do Sol. E aqui eu vou colocar ele para cá. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso querer encaixar ele no meu terreno, ver a posição do Sol e acertar o norte. A gente pode conversar um pouquinho do norte mais adiante, como é que eu costumo ajeitar isso daqui. Mas basicamente, se a gente olhar tudo aqui, ele só vai ter uma entrada obrigatória. O que eu preciso é da localização desse terreno, tá? Preciso saber em que coordenada geográfica ele está. Qual é a posição dele na Terra em relação ao Equador, né? E aqui eu tenho, ó, nesse EPW eu tenho um location, tá? Eu posso colocar ele aqui direto. Opa, errei. Location, eu posso colocar ele aqui e eu já vou ter um gráfico do percurso aparente do Sol para essa região, tá? Eu estou em Salvador, então ele está 23 graus mais ou menos inclinado na direção do norte, não é isso? Que a gente está no hemisfério sul, então quando o Sol está mais a norte da Terra, a gente tem uma inclinação maior, o Sol fica mais baixo ao meio-dia, e e aqui a gente vê as posições possíveis disso daqui, tá? Não está dizendo qual é o mês. Não, isso daqui são todos os meses do ano. Ah, Esse de pega essa faixa aqui. ele vai pegar essa faixa de cá. O que é que eu posso fazer aqui? Bom, e ele aqui, de alguma forma, ele elimina as horas que você não tem sol acima do horizonte. Tá? Se eu colocasse, bom, vamos aqui, eu tenho um ponto central que eu posso usar para colocar, se eu tivesse um terreno e quisesse colocar ele, e eu tenho Tem sempre com que coordenada? aqui, não, aqui as coordenadas ele está pegando por aqui, ó, porque aqui eu tenho um location. Mas ele está pegando a cidade inteira. Ele está pegando a localização baseada. Se eu for aqui, ó, eu tenho latitude e longitude do Município. Não, do ponto que está fornecendo informação. da estação meteorológica. Porque esse EPW veio da estação meteorológica. Então ele a localização está dentro do município, é razoável. Se você quiser colocar esse dado exatamente no seu terreno, você vai ter aqui um construct location, ó, que você pode botar o nome, latitude, longitude, time zone e elevation. Isso aqui você pode construir diretamente para o seu terreno. Por enquanto a gente não vou entrar nisso daqui. Uma coisa que eu acho, bom, o ponto central eu posso mexer nele, tá? É a mesma lógica dos outros. Eu chego aqui com o ponto central, opa, center point e coloco. Se eu tivesse um terreno, eu poderia querer colocar no centro do terreno e ele está deslocado, ó. Ele está gerando a partir desse ponto central. E eu tenho também um scale que eu poderia usar se eu quisesse botar isso ao redor do meu terreno. É esse daqui, scale. Vamos dizer que isso aqui não esteja muito. Eu tenha querendo fazer uma coisa com o terreno. Não vai ser o caso, tá? Desse gráfico que a gente vai fazer. Mas aqui eu vou ter um scale aqui. E aqui eu vou fazer um slider de. Eu vou botar aqui ponto 5 e vou botar 5 aqui. Ponto 50, menor que 5, foi isso aqui que eu fiz. Eu vou digitar de novo, porque quando eu dou o zoom, ele volta. Aqui eu vou ter que vir aqui. 0,50 vai ser o menor e botei aqui o máximo de 5. Ele vai me dar um gráfico de 0,50 até 5, tá? Eu não botei 0 porque para
uma escala zero ele sempre dá problema, né? Então botei alguma coisinha aqui, ó. Aqui ele diminuiu a metade e aqui eu posso controlar o tamanho desse gráfico na minha tela, dessa projeção daqui, ok? Bom, tem as projeções, a gente pode projetar isso daqui para ver uma máscara de sombra, mas vou voltar aqui para perspectiva, tá aqui o bichinho. O meu norte está sempre na direção Y, tá? A não ser que eu coloque um ângulo aqui para esse norte. Eu poderia indicar o ângulo vai ser em relação ao Y. Aqui ele está em zero, o quanto o norte se desloca em relação ao Y. Vou tirar até esse ponto central daqui para ele ficar mais alinhado com o sistema de coordenadas. E a gente enxergar aqui bem, ó, que essa direção aqui está no Y, tá? E aqui eu controlo o tamanho desse elemento, tá? Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Aí já começa, ó, ele tem um negócio aqui que chama HOIS, né? Que é Hours of Year. São as horas do ano. E aqui eu consigo colocar uma hora específica, um momento específico do ano, ou um período, um intervalo de tempo. E eu vou primeiro colocar o intervalo geral, porque ele faz. Eu vou colocar uma entrada aqui de intervalo. Aqui Analyze Data. O Analyze Period aqui, ó. O período de análise, né? LB Analysis Period. Aqui em Analyze Data, eu tenho essa entrada daqui. E ele me dá. No Analyze Data aqui, ó. Esse bichinho daqui que eu vou pegar, ó. Ele vai me dar um período do ano ou uma data específica, né? Uma data específica para eu achar. Mas basicamente é o que eu tenho que fazer. Desculpe, analyze período ou analyze data? Só? Opa, a pergunta aqui da sala. Ó, Analyze Data é esse daqui que eu estou falando, mas o componente é Analysis Period. Opa, quem foi que falou aqui comigo? Fui eu. Automaticamente, o seu já foi para a origem? Foi. O meu não. Por que será? Aí só eu vendo sua tela. É que ele não está na Mas origem. ele precisa necessariamente estar na origem? Não. Mas você quer compartilhar para a gente entender o que é que está Tá, acontecendo aí? pode. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhei. Tá. Ele veio por aí. Você. Dá um zoom ali no seu Sampet para eu dar uma olhada no componente Sampet. Ele está ali em Scale. E ele está no centro. Não sei porque ele não está indo para a origem, não. Como você alimentou ele possível aquele da origem? Eu não fiz nada. Ele está sem nada aqui para tá na origem porque ele está sem nada. Tanto que quando eu fui procurar ele, não apareceu. Tá, Eu deixa tava eu vendo ver. aqui, não tava vendo aqui, aí eu cliquei aqui. Faz o seguinte, você está vendo minha tela aí? Passa o mouse em Não. cima desse center point ali para eu ver o que é que vai aparecer. Ele tá, o padrão é 0,0,0, ó. E tá na É, origem o seu. A 0,0. Tá. Ele tá aqui. Vamos ver como é que tá no seu ali. tá vendo a minha tela? Eu botei. Deixa eu ampliar aqui só. Não, não foi, diminuiu. Tá como default também, 000. 0,0,0. Tá. Estranho. Tá, eu acho que eu sei o que está acontecendo.
Na verdade, o seu deve estar na origem, ó. Se você der um zoom ali, você vai ver a origem. Ele deve estar muito grande em relação à malha que você está mexendo. Se você der um zoom em cima dele, ali no centro, deve aparecer aí deve aparecer alguma coisa. Por que que eu estou vendo isso? Embaixo, ó, tá vendo que a linha vermelha está enorme. Dá um zoom out aí embaixo, nessa tela que você está aí. Aí, ó, ele está centrado, ó, que a linha vermelha está passando pela origem. Só que esse quadradinho ele está muito pequeno em relação em relação ao espaço que você está. Faz o seguinte, vai ali, no Rhinoceros mesmo, tem uma aba lá em cima chamada Tools, uma aba não, um menu, ali Tools mais para o final aí. Aí você vai ter Options, é o último. Aí você vai ter Units, vai ser em Document Properties em cima. Unidade está milímetro. Troca para metro, aquele milímetro e dá um OK. Tá vendo ali do lado que tem milímetros? Troca ali para metro. Meters aí. Dá um OK. Não foi. Aí teria que mexer no grid dele. Tem alguma coisa no grid que não está funcionando. Mas provavelmente ele está no zero aí. Ele só está muito grande para conseguir desenhar essas malhas daí. Será que foi essa escala que eu botei? Acho que não. Ali, Aí ó. foi. Ali já apareceu, ó. Um pouco Foi menor. a escala mesmo, É a ó. escala, é a escala e os milímetros, eu acho. Por ele estar em milímetro ali, ele estava Tá bom, muito então. Obrigada, desproporcional. professor. Mas era isso aí nada. Então tá aqui. Onde é que eu estava? Eu estava aqui falando desse negócio daqui, ó. Ele vai me dar um período e, por padrão, se eu não preencher nada aqui, o período vai ser todas as horas do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E aqui eu vou ter ROIs, ó, que é uma numeração desses 8.760 horas que ele divide o ano, né? É uma numeração que vai de 0 até 8.759. E aí você vai ter um total de 8.760 valores. Se eu pego isso daqui e jogo para cá, ó, para ROIs, ele vai mudar um pouquinho o meu gráfico, tá? Que agora ele botou, vou desselecionar essa caixa, para ele não ficar verde. Quando ele está assim, ele fica verde lá na tela, né? E eu vou desselecionar ela, clicando em qualquer lugar, ó. Ele marcou aqui os pontinhos das horas do dia. Se eu for colocando elementos para marcar essas horas daqui, eu vou ter esses, eu vou ter esse, eu vou ter menos horas como essa, né? Antes de marcar aqui, ó, ele tem uma entrada de dados também, ó, de data. E eu posso fazer um gráfico, como por exemplo a temperatura vindo para cá, ó. Ele coloriu, criou uma esferazinha aqui do Sol e coloriu ela de acordo com a temperatura nessas horas do ano. Ele está vindo aqui de 21 até 32,5. Se eu olhar ele de cima, eu tenho aqui um gráfico que dá para usar ele um pouquinho, tá? De acordo com essa lógica daqui. Dá para ver alguma coisa. A gente olha que, se eu comparar isso daqui com outro gráfico, se não me engano, o outro, o mínimo era 20, tá? De temperatura. Nesse daqui, meu mínimo de temperatura, ele está como 21. Por quê? Porque ele está pegando só as horas que tem sol acima da linha do horizonte, né? As temperaturas mais baixas provavelmente vai ser à noite, um avançado da noite, né? Logo no começo da noite nem tanto, mas 1 a 2 da manhã você vai ter as mínimas, geralmente por aí. E até 3 da manhã você vai ter as mínimas, mais ou menos. E aí ele corta justamente as mínimas. As máximas vão ser com sol alto e ele não vai cortar nenhuma máxima. Isso daqui, né? Mas ele está cortando isso daqui. Okay?
E é isso daqui. E aqui, ó, eu posso começar a recortar meus dados por período do ano. Se a gente for olhar nos outros gráficos, ó, que a gente fez, aqui eu estou com esse. Deixa eu abrir aqui algum outro arquivo que a gente tem. Gráficos de heatmap, ó. Esse gráfico daqui, quando eu vou criar o gráfico, aqui eu não tenho, né? Aqui eu tenho um período, ó. Um período de análise. Eu posso quebrar o ano e analisar num período só. Como é que vai ser isso? Vai ser a mesma coisa, análise period, só que em vez de pegar um ROI, eu vou pegar um período. Eu vou armazenar ele aqui e ia pegar um período. Naquele outro gráfico de roda dos ventos, que vocês me perguntaram, mas aí ele não me dá onde é que isso está acontecendo, tá? Aí eu peguei aquele outro arquivo, ó, de roda dos ventos. Esses elementos aqui também vão ter um período de tempo, tá? E todos eles são feitos com esse mesmo analysis period. Esse eu uso a saída de período e esse outro eu vou usar para esse do Sol, eu vou usar hora a hora, né? Eu vou usar hora a hora esses elementos daqui, tá? Enfim, é um jeito de você chegar nessa hora do ano, independente sem ter que entrar por aqueles números, tá? Que a gente tem. Então é isso daqui. Quando eu estou sem o período, eu não consigo gerar um gráfico de um dado em relação ao percurso do Sol, aquelas horas todas do ano, e colorir aquele elemento com um dado. Eu posso botar aqui a entrada de dado, mas ele não gera resultado, eu preciso colocar esses ROIs aqui para ele gerar esse tipo de gráfico, tá? Que a gente pode assim. Uma coisa que eu não vi, que a gente aprendeu na matéria, como é que apaga essa ligação desse agora? Como é que apaga uma ligação? O colega está perguntando aqui como é que eu apago a ligação. Eu posso fazer o seguinte, ó, segurar o Ctrl e fazer o caminho novamente, né? Em qualquer sentido, tá? Eu posso fazer essa ligação também do fim para o começo. Ele vai funcionar sempre no sentido esquerda para direita, né? Saída para entrada. E se eu quiser apagar, eu posso segurar o botão Ctrl e refazer. Aqui, como eu estou com o Ctrl, ele não fez. Ele está aqui, eu posso vir aqui para fazer, tá? Tem outro jeito de desfazer, que é o seguinte: clicar em cima da entrada ou da saída com o botão direito, ele tem um disconnect, e ele vai me dizer aqui o que é que eu estou desconectando. Clica com o botão direito, vai aqui no disconnect, é outro jeito de desfazer essa ligação. Tá? Bom, e aqui eu tenho o período inteiro. Vamos olhar como é que a gente recorta um período do ano. O que é que eu tenho aqui? Start month, start day, start hour, end month, end day, end hour. E aqui eu tenho um step time, ó, que por padrão ele vai seguir de hora em hora, tá? Mas se eu quiser ver ele de 3 em 3 horas, eu podia botar aqui qualquer coisa assim, 3, e ele vai me dar, esse gráfico vai ficar até mais legível, né? O step time, deixa eu ver como é que ele está aqui primeiro. An integrated number for the number of step time per hour. Tá. É o número de. Aqui ele está botando 3 intervalos por hora, né? Ele está interpolando o dado. Aqui eu teria que fazer talvez isso aqui. Ponto 1. Para ele ficar maior. Aqui ele está um pouco mais espaçado, ó. Não, tá a mesma coisa. Se eu botar 3 aqui, bom, esse step time ele não está me ajudando muito. Mas vamos ver aqui, ó. Start month é um valor entre 1 e 12, tá? É óbvio quem está fazendo aqui. Start day vai ser um valor entre 1 e 31, tá? Dependendo do mês a gente vai ter que dar uma ajustada. E start hour é um valor entre 0 e 23, tá? Meia-noite até as 23 horas de um dia, tá? Posso criar esses elementos aqui
Eu vou botar aqui 1 menor que 12, para ele me dar aqui o mês. Já botei aqui, ele está começando em janeiro, ok, não mudou nada no gráfico. Mas se eu quisesse uma análise só do mês de janeiro, eu poderia pegar aqui Start Month e End Month, e aqui estão as posições do Sol em janeiro, que eu botei a mesma entrada aqui. Fevereiro no 2, março, abril. É assim que a gente vai fazer um recorte dos períodos, né, de onde é que ele está em cada período do ano, tá? Poderia fazer independente, poderia pegar o período de verão, a gente pode fazer pegar essa ideia de pegar só o verão aqui e ver essas posições. Start Day, a mesma coisa, ó. Pegar aqui e fazer de 1 até 31. 1 menor que 31, vou dar o zoom aqui, ó. 1 menor que 31, ele já vai me dar o slider do tamanho certo. E aqui eu botei no Start Day. E a hora, eu vou fazer um slide de 0 menor que 23. Se eu botar 0, seria legal botar uma hora que tenha... Aqui, por padrão, ele começa em 0 e termina em 23. Se eu quiser ver o percurso do Sol em um dia específico, vamos pegar aqui o dia 21 de dezembro, que é o solstício de verão para a gente. Professor, em hora, você colocou de 0 a 12 ou 0 a 24? 0 a 0 a 23. 23, perdão. Uhum. 0 a 23. Isso aí. Vamos dizer que eu queira pegar um dia específico e mostrar todas as horas de um dia, tá? Eu não vou precisar desse daqui de hora, ó. Vou poder desconectar e vou escolher o solstício de verão, né? Os meses do solstício equinócio é 3, 6, 9 e 12. Tá? De 3 em 3 é facinho da gente lembrar e é em torno do dia 21. Isso vai acontecer. Tá? Aqui eu vou botar no mês 12, no final, né? Correr aqui até o final. Aqui o dia eu vou botar 21. E como ele está aqui no final, ó, ele está marcando só, ele está começando no 12 e no 21 e ele está terminando no mês 12 no dia 31, tá? Pegando todas as horas. Se eu quero só o dia do equinócio de verão, eu posso pegar isso daqui e botar isso aqui como end month também, que ele já está. E o dia eu posso botar end day aqui e ele vai ficar só com essa posição do solstício de verão, tá? Agora, essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Se eu quiser, é, se eu quiser pegar o período do verão em si, então eu vou do dia 21 do 12, aí eu vou desconectar essas coisas aqui e vou copiar esses dois sliders. Ó. Vou clicar aqui em um, apertar o Shift e clicar no outro, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Esse aqui vai ser o dia 3. Então vou botar meu Start Month vai ser 12, 21, meu End Month vai ser 3 e meu End Day 21 também. Isso aqui é o período do verão, tá? E do mesmo jeito que a gente fez isso aqui nesse componente, a gente pode fazer para o de ventos. End month você botou 3. Botei 3, E end day? 21 também. Não é isso? Se a gente pesquisar aqui, Certo. solstícios e equinócios. Vamos ver as datas aqui. Tá, não botou as datas. Preguiça, né, de abrir o Wikipedia. Doido para errar na minha vez.
20 de março, tá? O verão é 21, é 20 do 3, né? Que ele tá botando aqui. Tem alguma variação de horas, né? Quando você calcula exatamente, mas são esses aqui que a gente vai ter. Seria dia 20, né? Segundo segundo o Gemini, é isso aqui. Para isso é melhor o Wikipedia. É revisado por pares, isso aí é gerado na hora. E quando é um assunto que você conhece, você pega erro, né? Quando você vai na inteligência artificial, é um assunto que você conhece, você pega uns erros. Pede para ele explicar uma coisa, você acaba explicando pra ele. Oi? Por favor, você pode maximizar a sua tela do Grasshopper para Posso. eu verificar onde foi que linkou? Aí. Tá. Dá um zoom, por favor, nessa abinha onde tem a bolinha amarela. Aqui? Qual é o nome dele? Não. Aí tá É o, perfeito. é o Só um Samtest. instantinho. MP, Você botou o number slide. Esse number slide é sobre a escala. Que escala seria essa? Escala é o tamanho do domo. Aqui, ó. Tá. É o tamanho disso Agora, daqui. Essa da escala onde aqui. veio o número? Essa escala é isso aqui, ó. O tamanho Vo- desse bicho aqui, ó. Dessa Do esfera. bichinho, do redondinho. É Aí você isso. botou, qual foi o parâmetro que você colocou aí? 0,50 A5, eu acho. Mas isso aqui não. Né? Isso aqui é se você quiser fazer um gráfico desse com o seu prédio aqui no meio, que você precisa da escala. E aí eu acho legal comentar. Mas só para fazer esse gráfico aqui não precisa não. Uhum. Esse é o último gráfico das duas cidades, tá? Teria que adaptar aí para as duas cidades, que é a Você mesma coisa. Eu vou trocar o ponto central de uma cidade para ele não ficar sobreposto. E se eu for colorir algum dado aqui, eu vou ter que usar aquele mesmo esquema de ajustar o mínimo e máximo. A mesma ideia dos outros trabalhos. você botou, Oi? você botou localização, você juntou Localização. localização e o outro. O outro é um dado. É o dado que eu estou colorindo aqui. Nesse caso aqui é a temperatura. Dry bulb temperature, tá? Esse daqui é isso. Aí também comparar duas. Oi? O intervalo desse number quê? Slider. Slider. Slider de Qual é o intervalo dele? Oi? O intervalo dele. Esse aqui não interessa. Não faz, esse aí eu botei de meio, de 0,5 até 5. Mas esse daqui é para você gerar essa figura e poder ajustar para um terreno, né? É para isso que ele tem esse scale. Para esse exemplo daqui eu nem precisaria, ó. Poderia tirar isso aqui e deixar ele 1 para 1 mesmo, tá? Esse aqui não tem problema não. Esse daqui que eu ajustei, ó. Eu parei meu mouse aqui, ele vai me dizer, ó. O mês Agora inicial, mês está 1 para 12. O dia está de 1 a 31. A hora de 0 a 23. Quando eu parar o mouse nessas coisas aqui, ele vai me dizer o que é que tá, como é que eu devo ajustar esses valores aqui. Aí você juntou essa parte que você está mostrando aonde no lá de cima? ROIs aqui com ROIs aqui, Uhum. que são as horas do ano. Ah, perfeito. Tá? E você fez isso só em Salvador? Fiz só em Salvador. No outro é a mesma coisa. É igual, é. Mas por uma questão. Não, assim, vamos lá. Eu Entendeu? vou pegar isso aqui, eu vou copiar e colar e vou trocar a localização deste cá. Opa, errei. Norte, aqui a localização, location. Eu vou botar essa location daqui e o dado, né, que eu tô, esse data aqui eu vou trocar para esse de cá. E aí eles estão sobrepostos, então eu vou ter que. Eu posso compartilhar? Pode, claro. Aqui eu vou ter que mudar o center point, tá? Compartilhar porque o meu deu alguma coisa. Vamos lá, mostra aí. Peraí.
Professor? Opa, apareceu aqui um minutinho só. Oi. Vou tentar resolver uma coisa. Aqui eu acho que eu caí. Opa. Acho que caiu minha internet. Não, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora eu tô, mas eu passei um tempo sem escutar. Tá, não, estamos Deixa eu ver aqui. aqui, peraí. A gente tá te ouvindo. Vocês conseguem visualizar? Consigo. Então, Tá, aí essa você parte botou aqui tá em alguma coisa no lugar vermelho, tá errado. vendo? Você tem que me dar um zoom aí bem próximo dele para eu enxergar. O No vermelho. dry Saiu. do temperatura no data, não é isso? Peraí que eu não tô te enxergando mais sua tela. Aqui. O scale Minha tá tela parou ali, de o data compartilhar? entrou. Você botou o ROIS em DF Save. Ah, tá, Você tem que tá, peraí. desconectar ele Eu daí. errei então isso aqui. Não, primeiro você tem que desconectar o de baixo também. Isso. Pronto, É só isso. Ok? tá. A hora ficou meio sem uso aqui, não foi? Essa hora. Não, ele tá entrando ali no ROIS. Ele tá certinho. A hora? É. Não, essa parte aqui, Ah, essa hora tá essa aqui. daí não tá usando nesse exemplo. Só para Uhum, saber como é que. Porque ele já está tá. cortando automaticamente esses elementos, tá? Aí vocês estavam me perguntando como é que eu faço para outra cidade. É isso daqui, tá? A mesma coisa. Eu copiei essa parte aqui, troquei aqui. Eu teria que mover o centro, que é a mesma coisa que a gente fez nos outros. Ó. Aqui, pegar um ponto, jogar o ponto aqui, selecionar um ponto, set one point, botar esse Não aí. tá compartilhando o meu, professor. Peraí. Tá. Parar compartilhamento. Pronto. Eu ainda estou compartilhando aqui. Continuei, pronto. Tá aqui. O que é que eu estava fazendo aqui? Pronto. O que eu falei é o seguinte, aí eu coloquei, né? Peguei outra cidade, alimentei aqui. Vou ter que usar um ponto para mover. Ele é o center point. Vou pegar ele aqui, já, né? Pego um ponto, ele está aqui. E nesse caso, talvez fosse melhor. Porque aqui eu tô comparando, como eu estou com a cidade no hemisfério norte e na outra no hemisfério sul, eu estou comparando os mesmos meses no ano, mas estou comparando o verão para o inverno. Talvez fosse melhor eu mudar isso daqui para o verão de lá, que vai ser 3, 6, de 6, vai começar no mês 6 e terminar no mês 9. Esse daqui é o verão dessa cidade do Canadá, tá? Essa tá bem próxima, ó, do polo. Tá bem próximo mesmo, tá? E tem esses detalhes aqui da escala, ó. Se eu quiser mexer nisso, é a mesma coisa que a gente fez nos outros dados. Pode copiar do outro arquivo, ó. Teria que puxar isso aqui um pouquinho mais para frente para caber. Assim. E aqui eu vou precisar de um Legend Parameters e de um Legend Parameters também, que é o mesmo do outro dado, tá? É a mesma lógica. Se quiser a gente monta aqui, mas é a mesma lógica disso daqui, ó. Qualquer um deles. É isso daqui, ó. Basicamente é esse de cá e esse de cá, ó. Esse trecho aqui que eu vou ter que copiar de um arquivo para o outro. Pegar esse data aqui, jogar no deconstruct data, jogar no merge, calcular o domínio, separar o mínimo e máximo e colar aqui. É essa mesma lógica de cá, ó. Eu peguei aqui, dei Ctrl C, voltei para o meu percurso do Sol, aplico aqui Ctrl V e só dou uma ajeitadinha de onde é que ele vai ficar. Ele pegou até o dado aqui já direto, ó, para mim. Eu só preciso. Ok.
Ok. Como é que eu ajeito isso? Aqui eu estou comparando verão com verão, porque eu estou com cidades e hemisférios diferentes. Eu resolvi comparar aqui pelo verão mesmo. Aqui para cá. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar aqui a temperatura, botar ele aqui na posição que estava no outro, e só garantir que é esse dado daqui que vai entrar no data, aqui, e a mesma coisa no de baixo, esse dado daqui vai entrar no data daqui de baixo. Esse parâmetro de legenda eu ligo com os dois elementos de cá, ó, Legend Parameters, e aqui também Legend Parameters. Está aqui o verão em Salvador e no Canadá, uma cidade ali, já. O percurso do Sol não apareceu no meu Rhinocero, não. Apareceu só os gráficos mesmo, no gráfico. Mostra aí pra gente na tela do Rhino. Dá pra ver? Tá compartilhando? Pronto. Tá. Tá Vai dando zoom muito. out aí pra ver se ele aparece. O que aconteceu? O Rhinocero deu problema. Aí eu fechei tudo. Salvei o Grasshopper. Eu fechei tudo e abri de novo a aula. Mas não rolou. Abriu assim, furo. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quantos rinoceros estão abertos? Olha ali na sua barra de tarefa, tem mais de um? Eu acho que nenhum, porque eu fechei tudo e só abri um. Não, você Consegue tem. ver? Vai ali na aba do rinoceros, na barra de tarefas do Windows, passa o mouse ali em cima. Deixa o mouse em cima do íconezinho do rinoceros que está ali aberto. Na barra inferior do Windows ali. Inferior do Windows, calma. Só para o mouse ali em cima para eu ver uma coisa. Ah, tá aqui. Pronto. Só tá Você esse aberto. tá com dois arquivos abertos. Não, aqui, ó. Aqui é o Rhinocero, aqui é o Grasshopper. Isso aqui é a divisão da minha tela, dos dois. Ah, tá. Se eu fechar isso aqui, vai fechar tudo, entendeu? Aí aqui eu posso fechar só o Rhinocero, aqui Não. só o Grasshopper, mas isso aqui é a união dos dois, não é arquivo a mais, não. Tá estranho. Clica aí nessa da união dos dois aí para ver uma coisa. Tem uma coisa esquisita aí. Eu tô achando que tá. Aqui, ó. Se eu estiver aqui, só na minha tela, eu posso vir cá. Nem aparece mais o Grasshopper. Mas Tá, aqui apareceu. Eu vou tá, fechar e abrir de novo. talvez tenha alguma coisa aí a mais. Eu vou fechar e abrir de novo. Uma coisa eu falo com o senhor. Coloca um ponto aí na tela. Pega ali o negócio do ponto e coloca aí na tela. O primeiro parâmetro aí dessa barra que você tá. Aqui? Não, no Grasshopper. O primeiro parâmetro ali de cima do canto. Coloca esse componente aí. Isso. Coloca ele aí. Clica com o botão direito no componente que você colocou. Põe set one point aí. One, o primeiro. Oi? Tá. Mas ele tá aí, ó. O gráfico tá aí. Ele só tá muito pequeno. Você tem que ir dando zoom out até você enxergar. É a mesma coisa do problema de Marina. Porque Ah, ele tá muito pequeno. aconteceu isso com a gente numa aula do primeiro, da Uhum. paramétrico. Você tem que ir dando zoom out aí que ele vai aparecer. Provavelmente é a mesma coisa. Vai ali em Tools, na parte de cima do Rhinoceros Options. Bom, e você tá com alguma escala ali. Tem Tools aí, primeiro. Aí onde você tá mesmo. Ui, cadê as ferramentas? Ah, ferramenta de malha? Ou ferramenta sub Tá D? Não, é em cima. É na aba ali onde tem File, onde tem Ferramenta. arquivo, não sei Sim. o que, você vai ter aí
uma aba chamada Tools, ferramentas, que é em Ah, português. sim. Aí você vai ter opções, que tools, o último é opções, e aí você vai procurar unidades. E aí você vai trocar de milímetro para metro, que é assim, tem umas coisas que eu não. Unidade. Botar em metro. Vou tirar um zero disso aqui, viu, professor? Fica à vontade, não vai fazer muita diferença, não. Dá um ok aí. Mudar apenas o sistema da unidade. Uma caixa de 1 milímetro passa a ter uma caixa de 1 metro. Mudar o sistema de unidade mantendo o tamanho dos objetos. Uma caixa de 1 milímetro passará a ter uma caixa de... Dê ok aí, não vai fazer diferença, não tem nada desenhado. Deu o mesmo. Dá um zoom out, tem que dar um zoom out aí. Nas, Como é que você dá zoom out? Aqui é 2 pontos? É a clicando 2 roda do vezes? mouse roda para trás, a roda do mouse. É. Alguma hora ele vai aparecer. Vai mais, Tá. uma hora ele aparece. Não. Aí, ó. Clica nessa Ah, lupa, nessa lupinha. Ah, já achou. É Que tem isso uma aí. lupinha com 4 setinhas pretas. que lupinha. Na É, barra superior tem uma lupa com 4 setas pretas, tipo um zoom extend. Ah, tá, vou procurar aqui. o zoom extend às vezes Mas não. acho que É isso aí. Ele tá aí. É, aí ele tá bom, sobreposto, né? ele está sobreposto. Aí tem que usar um ponto aqui, ó. No center point é a mesma coisa do outro gráfico. É o mesmo Não ajuste do outro lembro. gráfico, tá? Tá, vou verificar. Obrigada. Nada. Bom, bom, aqui tem escala, tem o center point, solar time, daylight saving, isso aqui não importa muito. O norte, a gente poderia ver alguma coisa disso aqui. Ele tem uma projeção. é, Bom, aqui estão os dados, né, que a gente está fazendo essa análise. Ele tem uma projeção também, ó. Nessa projeção aqui eu tenho algumas maneiras de transformar. Quando ele não está nada none, ele vai mostrar em 3D, como a gente está mostrando. Se quiser fazer um gráfico, você pode usar. Ó, tem algumas opções daqui que são novas. Ele só tinha essas duas de cima. Ortográfico ou estereográfico, ele vai projetar no chão direto ou curvado, mas assim, eu vou. Empty Projector Parâmetro, ele é um texto que eu tenho que fazer aqui, é escrever aqui, ó, aqui só para mostrar, orthographic. Na verdade, o que eu queria aqui era como texto, 2 barras de divisão antes. Se eu coloco alguma coisa aqui, ó, ele projeta esse elemento aqui no plano, tá? Isso é o que se fazia antigamente, carta solar, né, para pegava a posição para calcular as sombras e tal. Hoje a gente tem essa análise um pouco mais direta, mas se eu quero só fazer um gráfico para imprimir, eu posso achatar ele assim e gerar essa impressão, tá? A ideia básica é essa, tá? Desses elementos. Se a gente tiver isso daqui para essas duas cidades com ele ajustados, ó, vocês podem pegar esse tempo da aula para tirar alguma dúvida, para fazer alguma coisa, mas aqui a gente já foi. Até aqui, esse edital 1 a gente já fez, ele todo. Na semana que vem a gente vai ver as análises de lote e as análises da radiação nas superfícies. Com 3 aulas dá tranquilo para a gente ver esses temas, tá? Diga, Heitor.
Ô, professor, rapidinho, você pode me mostrar sua configuração nas legendas? Posso. Ah, desse último? A configuração de legenda eu copiei do outro, ó. Eu estou pegando aqui, ele está pegando aqui, ó. Vou botar aqui para temperatura, tá? Deixar a umidade para lá, deixar aqui de temperatura nesse de cima e de temperatura nesse de baixo também. É a mesma coisa do outro arquivo, ó. Essa minha configuração aqui, eu peguei esse ponto aqui, esse data de transferência, joguei ele para o deconstruct data, no de baixo a mesma coisa, e o dos dois data eu estou indo aqui para essa entrada de dados aqui que ele faz esse gráfico para mim com cada posição do Sol e a temperatura daquele dia, daquela hora. Foi medida naquela hora. Aqui eu fui para aquele merge, igual na outra aula. Aqui eu fui para o bounds, que é o limite. E aqui para criar o domínio, né? Aqui eu separei o domínio e entrei aqui com mínimo e máximo. De fora eu estou com o color range aqui preparado e eu posso mudar, dependendo do gráfico que eu queira, mudar o padrão de cores que eu tenho nele aqui. E aí estou ligando com parâmetro de legenda desse e parâmetro de legenda desse de cá. É Massa, igualzinho, entendi. eu copiei do outro e colei aqui, em vez de Entendi. fazer de novo. Fui lá no outro arquivo e copiei, mas é o mesmo processo. É a mesma ideia, né? De pegar, separar o texto do cabeçalho dos Professor, antes do valores. color range tem o quê, por favor? É um number slider? É um number slider. Porque o color range, ó, ele me dá uma lista que vai de 0 a 29 esquemas de cores. Ah, tá. Aí eu fiz Aí um o number number slider de slider 0 a 0 a 29. 29. É, só para controlar isso aqui. Valeu. O 29 é esquisitão. Olha aqui, ó. Vai desse azul até que dá, né? Dependendo do dado, até que dá. Mas como eu estou comparando os dois no verão, ele não está chegando nessas temperaturas mínimas. Não está chegando aqui. Talvez eu pudesse subir esse elemento. Aqui ele tem algumas saídas interessantes que a gente vai usar. Por exemplo, ele tem uns vetores, tem a direção dos raios de sol a cada momento, né? Os ROIs aqui ele vai filtrar, né? Eu estou entrando com a quantidade de dias, de horas, mas ele está cortando os da noite. Os pontos do sol, eu consigo pegar os pontos do sol. Esse analema aqui, é essa figura, esse nome aqui, é essa figura aqui que forma que parece o símbolo do infinito, que é. Vou chegar aqui no 3D que eu acho que é melhor. Que é esse negócio aqui que aparece, ó. Quando você pega, se você fotografar o Sol na mesma hora todo dia durante um ano, ele vai fazer essa curva aqui, que parece o símbolo do infinito, né? Parece símbolo matemático. Essa curva tem esse nome esquisito. Aqui são aquelas saídas de lá, tá? Mas essa de vetores a gente vai usar para calcular a incidência solar. Todo programa você consegue fazer um estudo de sombras, né? Para um dia, para uma hora. Esse daqui a gente tem um controle do período de tempo, né? De ser uma coisa acumulativa, assim. Fazer umas manchas no terreno. Tem umas coisas interessantes aqui que dá para fazer com esse tipo de análise, que é diferente. O Sol em alguma hora, acho que qualquer programa 3D de arquitetura você consegue fazer isso hoje em dia. Mas esse aqui tem algumas análises que são mais especiais. Bom, tem esse aqui da projeção, que é só para fazer figuras. E aqui foi uma escolha, tá? De analisar os dois, o período de verão desses dois lugares. Podia analisar o ano inteiro, poderia pegar um dia específico. Ali Opa, naquela parte de projeção que você colocou um painel escrito aquilo ali eu ortográfico. acabei apagando. Mas é porque isso aqui é só para. Isso é para algumas coisas, para impressão, para algum. Nunca achei um. Só para fazer uns gráficos assim, nunca achei
Mas É, aí é só colocar mesmo um panel e colocar ortográfico é, digitado? é. Quando você para o mouse aqui, ó, em cima desse elemento, ele vai te dizer aqui quais são os tipos de projeção. Ah, Se não tem nada, ele fica em 3D e ele tem algumas maneiras de projetar aquele negócio de projetar aquilo como uma coisa a mais para você imprimir para ter um gráfico desse. Esses dois aqui, eu confesso que eu nem, eles não tinham na versão anterior, que eu usava anteriormente, apareceu aqui nessa versão. Eu nem tenho que dar uma olhada na documentação do software para saber exatamente como é que ele está projetando. Mas um ele vai fazer reto e o outro ele vai fazer inclinado, né, com certa curvatura, com a curvatura certo. da Terra. Professor, só para dar um zoom rapidão na parte de período Do, de baixo. ó, o que é que eu fiz aqui, tá? Isso aqui foi que eu estou com a cidade no hemisfério sul, outra no hemisfério norte. Aí eu não quis Ah, comparar você os pegou o mesmos verão dos meses. dois. Eu fui fazer a comparação. Aí eu podia ter Entendi. comparado de dezembro a março em uma e dezembro a março em outra. Mas aí eu estou comparando o verão de uma cidade com o inverno da outra. Aí eu resolvi pegar o verão com o verão. Pegar o verão aqui de Salvador com o verão do hemisfério norte. Aí troquei as datas por conta disso. Se estão duas cidades no mesmo hemisfério, não vai fazer muito sentido isso aqui que eu fiz, né? Pegou duas cidades no Brasil, duas cidades na América do Sul, não vai fazer muito sentido. Aí seria melhor o mesmo período com o mesmo período. Vai fazer mais sentido a comparação, né? E aqui também para mostrar que a gente consegue, com esse elemento aqui, cortar. Eu podia ter consigo botar um dia só, consigo botar um mês, consigo botar organizar esse período de diversas maneiras, certo? Bom, que mais? Aqui, para gerar essas figuras, tem uns truques também, assim, que às vezes ficam melhor, tá? Isso daqui vai ser na parte de simulações, né? Nesse negócio daqui, ó, material de estudo de simulação, tá ele aqui. Aqui eu vou ter guia de instalação, guia de interface, geração de imagens. Ó. Aqui eu eu dou um exemplo de como é que eu configuro. Onde é que eu vou? Eu configuro para. Eu crio aqui uma configuração que eu chamei de print para gerar imagens. Bom, você pode ser uma captura de tela, mas se você quiser, para me entregar, pode ser a captura de tela direto. Mas aqui eu fiz uma. A internet está um pouco lenta. Mas aqui tem um passo a passo que eu fiz que eu configurei para ficar com a tela branca. O fundo ficar branco e, enfim, mexer em alguma coisa de imagens. Aí configuro um display mode para fazer e salvando uma vista do rinoceros para arquivo sem dar um print screen, né? Salvando a imagem com resolução um pouco maior. Estou indo fazer um relatório profissional. Isso aqui vai ajudar, mas a internet não está ajudando para baixar, né? Eu estou chegando aqui, clicando nessa setinha daqui, tá? É, E aqui eu vou em Display Options. Tá tudo em inglês. Eu realmente aconselho que se use o Rhinoceros em inglês, porque você não vai achar muito material de apoio, né? De estudo, de solução de problema. Você acha até coisas em português, gente que produz material em português, mas todo mundo usa o Rhinoceros em inglês, como todo mundo usa o AutoCAD em inglês. O Revit e o ArchiCAD é mais comum, o pessoal do Brasil usa, usa o Revit em português e o AutoCAD em inglês. É como as pessoas usam e é como você vai achar material de apoio na internet, né? Grasshopper não tem, nem tem em português. Nem tem a opção. Vou tirar uma dúvida com você. Hum. Esse modelo de programação que a gente usa aí, com esses quadradinhos, essas ligações, Hum. no Diamond, né, O Dynamo. usa cimento sistema. O Dynamo é bem parecido. Era do Grasshopper.
É inspirado no Grasshopper, o Dino. Como é que chama esse tipo de plano? É um editor visual. Como é que chama isso? Isso pode chamar de um editor de script visual, pode chamar um editor de script por componentes. Você vai ligando componentes. Deixa eu ver como é que vai. Eu acho que é isso que eles vão chamar isso daqui. Baseado em componentes, né, de interligação. Componentes vai ser isso daqui. Aqui é como eu configurei. Aqui ó, é como salvar uma imagem do. A segunda parte é como salvar uma imagem do Grasshopper em alta resolução. E aqui é como eu salvo, como é que eu configuro. Eu configurei para ela ficar assim, ó. Ficar com fundo branco, sem aquela malha e tal. Eu acho legal dar uma olhada para isso. Vocês forem usar essas imagens em um relatório mais, enfim, profissional mesmo, vocês vão querer, não vão querer esse fundo cinza. E tem um passo a passo aqui de como é que faz. Quem quiser dar uma olhada tá aí. Para entregar o trabalho, podem entregar com print mesmo, para mim, mas eu acho importante vocês verem isso daqui. É aqui, salvando imagem das telas do Rhinoceros e do Grasshopper. Está aqui, guia de geração de imagens raster. E estão aqui a sequência, né? De como é que eu configuro um modo de vista, né? Um display mode, um modo de visualização, para ter mais controle sobre o meu gráfico final, né? No final eu tô. Isso aí tá no Class, Oi? né, pessoal? Oi? Não vi? Não Isso aí entendi. tá no Class, né? Isso aqui tá. É aqui, ó. O material de estudo de simulação ele está aqui. Tem o Ah, material de estudo de modelagem paramétrica e do Rhinoceros, que seria mais para a primeira disciplina, né? Mas eu deixei aqui também. Esse daqui está dessa disciplina atual. Quando eu dou outra disciplina, eu uso esse material aqui. Com material de apoio. O do Rhinoceros é bem pequenininho mesmo. É só para dar uma ideia de como é que ele funciona. O de simulação é esse, tal. Esse aqui está no de simulação. Você vai vir aqui, é esse daqui. É o site que ainda está mais feinho. Tem algumas coisas aqui que eu não tenho passado mais. Esse Psychometric Chart aqui, o pessoal de ar-condicionado que gosta desse daqui. Mas eu acabei deixando ele de fora do edital, dos editais mais recentes. Ok. Aí, percurso aparente do Sol, a gente já fez. Aí, análise de hora de soleamento, eu deixo para terça. E aí, a gente fica com 2 aulas para fazer. Aqui, radiação solar. É bom mostrar Sky Dome e radiação na superfície. Essas outras coisas aqui, simulação, isso aqui é uma aula teórica que eu posso te dar, se der tempo, tá? E essa parte de otimização, eu não vou mostrar. Tem otimização e Honeybee, acho que talvez a gente não consiga chegar até aqui. Mas o edital dá para cumprir ele, dá para fazer ensolejamento e radiação solar e a radiação nas fachadas. Radiação no terreno e radiação nas fachadas. Hoje não. Hoje. Oi? Podem fechar hoje. Porque eu não vou começar uma coisa que vai acabar interrompendo. Eu acho melhor a gente terminar um pouquinho mais cedo hoje. E agora estou à disposição. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quem quiser mostrar a tela para ver como é que estão as coisas. No momento que você falou sobre os trabalhos, como é que ia seguir os trabalhos, foi o momento que eu estava em deslocamento, então eu não consegui acompanhar direitinho como que funciona. Você O pode edital está passar isso? aqui. O edital está aqui, são em equipes. Pode ser feito individual, uma equipe até 3 pessoas. A gente já fez esses 3 aqui, ó.
Então é uma coisa que está sendo acompanhado, é tudo isso que está fazendo, né? O É, acompanhamento é. das aulas. É o heatmap de temperatura ao longo do ano, rosa dos ventos, diagrama do percurso solar. A gente viu até desse heatmap, a gente viu com umidade relativa, viu com outras coisas. Eu estou pedindo só um de temperatura, tá? O rosa dos ventos, que a gente fez hoje. O diagrama do percurso solar, que é esse que a gente fez hoje. E aí, a gente vai usar esse diagrama do percurso solar para calcular a incidência solar no terreno. Aí vai ter na segunda e sombreamento no lote. Aí é um lote fictício, tem que ter algum entorno no lote, mas vocês podem fazer, né? A gente abre um arquivo ali, faz alguma coisa com ele, vai ter a região do lote, faz isso daqui, radiação e Esse lote nós vamos invocar algum. vocês podem fazer, pode pegar daqui mesmo. Sim, mas O lote, esse arquivo do lote, por exemplo. eu tenho um arquivo aqui de você abre ele no Rhino, como é que tá perguntando aqui como é que o arquivo de lote entra no Grasshopper. Você pode modelar ele no Grasshopper, você pode modelar em outro programa, pode modelar ele no Rhinoceros, você pode pegar de outro programa e importar para o Rhinoceros. Mas ele precisa ter um terreno e precisa ter um entorno, porque se for só o terreno, vai ser a direção solar direta. Pode ser, as edificações podem ser só simbólicas. Uma coisa assim. As edificações são prismas, umas coisas assim, né? Só para marcar. Para fazer entorno, tem um programa da Autodesk que chama Forma, que ele consegue fazer isso bem rapidinho. Ele importa Autodesk dado do Forma, né? Oi? Autodesk Forma. Estão perguntando aqui como é que faz modelagem de entorno. Eu falo, é só para. Porque se a gente não tiver o terreno e não tiver um entorno, um prédio, uma coisa em volta, o estudo de ensolejamento vai ficar só a direção do sol. Se tiver só o terreno, você não sabe, o sol vai bater no terreno todo. Antes de a gente botar, vai bater tudo. Então, se não tiver um entorno, aí depois que você implanta a edificação, aí sim também você pode fazer aquilo ali. Mas o legal é você tá com o terreno vazio, o legal é você ver como é que o entorno, o que já está construído, ou sei lá, se você tiver uma topografia, uma topografia acidentada, ela tem um morro, no poente, ele vai segurar o poente, tem árvore. Só essas coisas que vão fazer diferença, né? Então, para vocês mostrarem que entenderam, para mim basta desenhar ali alguns prismas em volta e com alturas diferentes e ver o que é que funciona. Vai ter um arquivo para a gente acompanhar a aula. Vocês podem acrescentar alguma coisa, mudar para não ficar igual o arquivo da aula, não ficar sem graça. Aí ele está falando, quiser modelar como é que faz para modelar um entorno? Eu lembrei do Autodesk Forma, que ele importa informação do OpenStreetMaps, ele te dá a topografia do terreno com um erro bem grande, tá? Porque ele vai pegar essa informação, cada ponto que ele pegou para medir a altura está dentro de um quadrado de 40 metros, às vezes um ponto ou outro é 40 metros, então ele dá um erro grande, às vezes dá para usar, às vezes não. Agora ele pega a altura dos prédios pelo cadastro do OpenStreetMaps, que é um cadastro colaborativo. E aí ele pode estar melhor ou mais ou menos atualizado, dependendo da área que você pega, mas ele gera automático, né? Você escolhe a região e ele gera. Um tempo atrás, em Salvador, não dava, o cadastro do OpenStreetMap estava muito cru aqui. Agora eu ouvi dizer que melhorou bastante, que você consegue. OpenStreetMaps. É esse aqui, ó. Agora, você não precisa. O programa é Autodesk Forma. Forma Design. Ele é online, você não precisa. Forma Site Designer. Ele é online, você consegue acessar ele pela conta de estudante. E ele faz essas coisas aqui e tal, é para você fazer estudo Agora, preliminar. eu já tentei estudar um pouquinho ele e não consigo me dedicar 100%, mas eu conheço. É. Existe uma forma de exportar isso para o Rhinocero? Deve ter, sempre tem.
O Rhinoceros lê DWG. Se você exportar ele em DWG de volume, ele lê. Ele vai ler formato de mesh, OBJ, não sei o quê. E tem, eu acho até que tem plugins do Forma para. O Forma ele é online e você consegue baixar ele por É. aqui. Eu, é, enfim, desse aqui eu nunca vi, confesso que eu nunca exportei. Eu já fiz isso usando o Blender, importando para cá, usando um plugin do Blender e importando para cá. Eu nem falei dessa opção porque é mais complicado. Tem que instalar o plugin do Blender, é chato de instalar esse. Em o Windows ele roda bem, em Mac e Linux, em Windows ele é chato de instalar. E aí eu nem falei dessa história, porque dessa outra opção que eu já usei, porque não dá. Mas o Forma não precisa instalar nada, né? Ele vem ali. Se eu for importar aqui, ó, ele vai me dar aqui de formatos IFC. Olha, importa IFC já? Ah, não, não importa não. É porque eu tenho um plugin aqui pago que importa. IGES, ele vai ser OBJ, é um formato de exportação muito comum. SketchUp, deixa eu ver aqui. Step vai ser um. Oi? É, colada, que ele vai ter também. Ele consegue importar um bocado de coisa. E DWG ele abre como se fosse nativo. Quando eu exporto, já exportei do Revit, eu geralmente exporto em DWG, pego a vista 3D, exporto em DWG e abro aqui, ele abre tranquilo. Só transformar para metro, né? Que por padrão no Revit, quando ele exporta em DWG, ele exporta em milímetro. Mas tem que configurar só para metro, se não me engano, eu só configuro isso e exporto da vista 3D e abro aqui. DWG você até abre, ó. Você vai aqui, Open, ó. Open, e ele vai te dar uma opção de. Aqui eu já consigo, ó. EPS, vai ter DWG aqui em algum lugar. FBX, OBJ, aqui para cima, ó. 3DM eu nem olhei no outro. DWG, DXF, ele pega muito formato que vai. O ArchiCAD já é. O ArchiCAD importa e exporta 3DM, já nativo, já algumas versões, desde a versão 25, sei lá. Já algumas versões que ele importa e exporta 3DM, o formato do Rhinoceros nativo. Então, do ArchiCAD também não teria problema para isso daqui. O Forma, eu não sei te dizer quais formatos que ele. Mas assim, ele se conecta, né? Pesquisar aqui do Forma. Aproveitar que a gente está aqui. Forma. Autodesk. Forma to Rhino. Faltou aqui. O Autodesk Forma oferece um plugin oficial para Rhinoceros 3D que permite uma interoperabilidade bidirecional, fluxamento de trabalho. Pronto. É isso aqui. Enviar do Rhino para o Forma, do Forma para o Rhino, para carregar os dados, ferramentas adicionais. Tem um plugin nativo que ele conecta. Que ele conecta os dois. Seria um caminho. Ok? É isso. Vou encerrar essa gravação.